Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos, que grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo, aqui na Paraíso FM 101,1. Uma satisfação sempre estar com você e podermos juntos compartilhar da Palavra de Deus. E mais uma vez aqui com os nossos amigos também, professor Arnaldo, professor Cristian Macedo. Um bom dia, professores. Os nossos amigos aí ouvintes, o nosso bom dia a todos, né, professores? Bom dia, um grande abraço para todos que estão acompanhando aqui as revelações do Apocalipse, a Paraíso Novo Tempo, por meio do programa Novo Tempo. E é uma grande satisfação estar com os nossos amigos e queremos deixar um feliz sábado a todos. Muito bem, quero também saudar os nossos amados ouvintes da Rádio Paraíso FM, do nosso programa Novo Tempo, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e que Deus os abençoe assim de maneira poderosíssima ao longo desse dia, e pedimos desde já que você fique sintonizado conosco, porque o programa hoje realmente está maravilhoso. Muito bem, e agora, na sequência, também quero lembrar você, amigo, dos nossos canais de comunicação, como você poderá nos dar um retorno, fazer perguntas, e nós podemos responder aqui nos próximos programas e também através do nosso canal aí do Facebook. Então, você pode se comunicar conosco através do nosso número de WhatsApp 93364090. 93364090. Faça sua pergunta, sua curiosidade, sua colocação. Será um grande prazer para nós podermos responder ou compartilhar com os amigos a sua opinião, sua participação, suas ideias. É muito importante para nós e para os nossos ouvintes também. E no nosso canal do YouTube, Paraíso Novo Tempo Paraíso, né? Na verdade, Novo Tempo Paraíso. Isso. Então, os nossos programas estão sendo já canalizados aí para o YouTube. Você poderá nos conhecer e participando aí do programa, assistindo pelo YouTube. Paraíso, o Novo Tempo Paraíso. E também através do e-mail novotempoparaíso@gmail.com. Através desse e-mail você também pode fazer suas perguntas, suas colocações, colocar mensagens, né? E será muito interessante a gente pedido ter de a sua oração, participação. né, professor? Pedido de oração, sugestões, isso, né? E se quiser nos convidar para ele conhecer também, quem sabe surja aí a oportunidade para isso, né? Será muito bom visitá-lo também dentro do nosso possível, ok? Então, Novo Tempo Paraíso. Procure esse canal e você encontrará no Facebook, no YouTube e também no WhatsApp. Você liga 93364090. E logo mais nós iremos conversar aqui também com o nosso amigo Alexandro, porque o Alexandro está aí na escuta do programa, sempre aos sábados também, nos nossos reprises na madrugada, e ele tem uma perguntinha, uma curiosidade, que logo mais estaremos atendendo aí a sua curiosidade, ok? Mas nesse momento eu quero convidar o professor Arnaldo para fazer uma oração, para que nós possamos entrar no clima do estudo da Palavra de Deus, porque o tema hoje é fantástico. Querido Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por mais esse dia de vida que Tu nos concede na Tua santa presença. Suplicamos o perdão dos nossos pecados e que Tu abras nossa mente e nosso coração para falarmos da Tua palavra, para ouvirmos e escutarmos também, como na posição de ouvintes,
e para entendermos a tua mensagem de hoje para cada um de nós. Que o teu Santo Espírito habite em nós e nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Agora em definitivo aqui juntos no programa Novo Tempo, e como mencionamos, vamos colocar aqui a pergunta, a interrogação e o desejo de conhecimento do nosso amigo Alexandro. Para você vai o nosso abraço e também aos amigos aí do Jordão. Alexandro, você pergunta qual a diferença entre o pecado voluntário e o pecado involuntário. Tem diferença? Será se para Deus faz diferença, para nós faz diferença, as consequências de um e de outro, o pecado voluntário e o pecado involuntário? Eu vou convidar aqui o professor Christian Macedo para começar aí comentando essa pergunta do Alexandre. Muito bem, eu queria rapidamente mandar um abraço para o Alexandro, né? Muito obrigado por estar ouvindo e participando do nosso programa. Queria mandar também um abraço à nossa querida irmã da Igreja Assembleia de Deus, a nossa irmã Jovelina, que também está sintonizado conosco nessa manhã e pediu que eu mandasse um abraço para ela. A pergunta é, qual a diferença entre pecado voluntário e pecado involuntário, né? Vamos lá. O pecado voluntário, Alexandre e amados ouvintes, é aquele pecado que a pessoa comete com plena consciência do que está fazendo. A pessoa é sabedor, é conhecedor do que é certo, do que é errado, e mesmo assim decide praticá-lo. Então ela peca conscientemente, voluntariamente, deliberadamente, tá certo? Ela sabe que adulterar é pecado, como está registrado em Êxodo capítulo 20, na lei de Deus, mas mesmo assim ela adultera. Ela sabe que matar é pecado, mas mesmo assim mata. Ela sabe que roubar é pecado e mesmo assim rouba. Então esse é o pecado voluntário. Tá certo? E o pecado involuntário é aquele pecado que a pessoa comete sem ter o pleno conhecimento, a plena consciência dos fatos. Ela comete o pecado e às vezes está a vida inteira cometendo esse pecado, ou na prática desse pecado, mas não tem o conhecimento de que aquilo que ela está fazendo é errado. Eu vou ilustrar rapidamente aqui. Eu tenho um tio que hoje já desceu à sepultura. Ele era evangélico de uma outra denominação religiosa, e ele me procurou para dizer assim: Christian, olha, todos nós precisamos descansar, porque até o próprio Deus descansou. A Bíblia diz que Deus descansou no domingo. E isso ele se referindo a mim. Ele é evangélico de uma outra denominação religiosa. Ele, por não ter conhecimento da palavra de Deus, por ser analfabeto, nunca estudou a palavra por si só, recebeu orientações de terceiros, e ele a vida inteira ficou guardando o domingo, acreditando que a guarda do domingo era respaldada pelas Escrituras e pela lei de Deus. Eu tomei um susto com aquilo e eu rapidamente peguei alguns textos da Bíblia, né, passando de Gênesis para Êxodo e diversas passagens das Escrituras, mostrando que na verdade o dia de guarda era o sábado e não o domingo. Aí quando eu falei isso para ele, ele ficou muito surpreso, mas muito surpreso. Eu percebia isso no olhar dele, na feição dele. É como se ele estivesse descobrindo algo novo naquele momento. Então, a partir daquele momento, ele estava consciente do que era certo e do que era errado a respeito do dia de guarda, que também tem a ver com ser pecado ou não, porque o quarto mandamento está escrito na lei de Deus, e a transgressão dele também é pecado, tá certo? Então, nós poderíamos definir assim, Alexandre, que o pecado voluntário é aquele pecado que a pessoa comete consciente, sendo conhecedor das coisas, do que é certo e do que é errado. E o pecado involuntário é aquele que a pessoa comete sem ter o conhecimento das coisas, sem ter conhecimento do que é certo e do que é errado, mas não deixou de ser pecado, porque na palavra de Deus também diz no serviço do santuário que quando a pessoa pecava
tanto voluntariamente como involuntariamente, ela tinha que oferecer o sacrifício para aquele pecado. E Atos capítulo 17, versículo 30, a Bíblia diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então Deus é maravilhoso, Deus é muito bondoso e Deus oferece perdão a todos. Tá certo, queridos? Mesmo com aqueles que pecaram voluntariamente, desde que se arrependam dos seus pecados, tá bom? Havendo conversão, havendo arrependimento, há perdão também, mesmo para os que pecam voluntariamente. Ou seja, tem que se arrepender e precisam abandonar a prática do pecado. Muito bem, está respondido aí a sua pergunta, Alexandro, e aguardamos também a curiosidade, as perguntas de todos os nossos amigos que queiram mandá-la através lá da nossa página do Facebook, Novo Tempo Paraíso, e também pelo WhatsApp, canal rápido e fácil, 9336-4090. Só para lembrar, para você ficar aí ligado conosco. E agora nós queremos falar um pouquinho, dando sequência ao nosso tema, aos nossos temas do Apocalipse. E hoje, como dissemos, é um tema fantástico. Para mim, é um dos melhores temas abordados no livro do Apocalipse, e que é a mulher vestida de sol. O que é que isso pode significar? A mulher vestida de sol. Como que é possível uma mulher se vestir do sol? Logicamente, isso não pode ser literal, tem que ser simbólico. No Apocalipse, quase tudo é simbólico. Há algumas partes literais, parábolas, alegorias, mas símbolos é o principal canal de comunicação do Apocalipse. E agora nós vamos conversar aqui com os nossos amigos, professor Arnaldo Sá e o professor Cristian Macedo, para nós entendermos um pouco do que o apóstolo João, a mensagem que ele recebeu do anjo, registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 12. O capítulo 12 fala de uma mulher vestida de sol. E no capítulo 17 fala de uma outra mulher, né? Uma mulher diferente, mas esse capítulo será estudado, esse tema do capítulo 17 será estudado um pouquinho mais adiante. Hoje nós veremos aqui sobre a mulher vestida de sol. E nesse contexto, professor Arnaldo Sá, qual foi o sinal celeste que o apóstolo João viu, já introduzindo aí no capítulo 12:1, né, para nos dar um pouco a entender aí sobre o tema de hoje? Muito bem, amigos, é uma pergunta interessante. Que mulher é esta, vestida de sol? Mas dentro de 2 minutinhos eu vou ler o versículo para que aqui os nossos amigos comentem. Eu só quero lembrar para os amigos do evento Celebra Sobral, no dia 22 de setembro, que será realizado no Centro de Convenções de Sobral, com um ingresso de apenas R$5, que será revertido para uma causa nobre, às 19 horas do dia 22 deste mês. Irão se apresentar os ministérios Seguros em Cristo, é um grupo vocal da Igreja da Coab, Igreja Adventista da Coab, o Quarteto Elohim, também um grupo da Igreja Adventista, da Igreja Central, aqui de Sobral, Ministério Paz, da Igreja da Paz, o nosso irmão Dimas Rodrigues, que é um cantor batista, e o grupo Toque Sagrado da Igreja de Cristo. Todos estão convidados a participar deste momento, desta noite de louvor e adoração para a honra e glória de Deus. Mas voltando aqui à nossa mulher vestida de sol. Apocalipse 12, capítulo 12, verso 1, está escrito que
viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É uma imagem impactante que o apóstolo João conseguiu em seus momentos de grande êxtase, de visões na ilha de Patmos. Ele conseguiu vislumbrar e tem um significado muito importante para nós nos dias de hoje. Que mulher seria essa? Muito bem, vamos descobrir juntos. Vamos descobrir aqui. então. O irmão Christian aqui já tem alguma... Vamos lá. Eu queria ler duas passagens aqui rapidamente com os nossos amados ouvintes. Isaías 54, versículo 6 diz assim: Deus se referindo a Israel, que no Antigo Testamento era a igreja de Deus, tá bom? Isaías 54, versículo 6 diz assim: Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Deus se refere a si mesmo como o Criador, né? E se refere à igreja como sua esposa, e se auto-identifica como marido dela. Então, no Antigo Testamento já havia essa analogia de colocar Deus como esposo, como marido, e a igreja como esposa, como mulher, tá? Eu quero ler mais um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Paulo diz assim, se referindo à igreja cristã agora, no Novo Testamento: Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ele mais uma vez pega essa analogia do Antigo Testamento, Paulo aplica agora à igreja, se referindo à igreja como uma esposa virgem e pura, e se referindo a Cristo como esposo, o marido da igreja. Essa mesma analogia é feita na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 em diante, onde ele também utiliza a relação matrimonial entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, para se referir também à relação de Cristo com a sua igreja. Muito bem. E também, completando, em Apocalipse, no capítulo 21 e o verso 2, fazendo referência à Cidade Santa, a Nova Jerusalém, quando ela descer do céu, ataviada como noiva, né? Como diz aqui o verso 2, diz assim: Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Na Cidade Santa estará o povo de Deus, aqueles que foram salvos, que foram redimidos por Jesus Cristo e agora voltando para a terra na companhia do esposo, Jesus Cristo, certo? Então, nós podemos ver aqui que mulher, na simbologia apocalíptica, significa igreja. Mulher representa igreja. E o Apocalipse fala de duas categorias de mulher, certo? Duas mulheres diferentes. A mulher vestida do sol, de Apocalipse 12, e a outra mulher que está montada sobre uma besta de cor escarlate, no capítulo 17, que é um tema futuro, um pouquinho mais para frente, tá? Hoje nos ateremos aqui ao capítulo 12, estudando sobre a mulher vestida de sol. Agora, professor Christian, a mulher vestida de sol, já vimos, mulher é a igreja, mas ela está vestida do sol. Tem algumas características dessa mulher, certo? Com que ela impacta, como já mencionou aqui o professor Arnaldo, certo? Então, a mulher está vestida do sol. O que isso pode significar? Para nós podermos completar o vislumbre, a apresentação dessa mulher e empreendermos, compreendermos, né, essa simbologia. Muito bem. Eu queria me ater aqui a dois versos bíblicos. Um eu vou ler e o outro eu vou apenas mencionar. O primeiro está em Salmo 84, versículo 11, que diz assim: Porque o Senhor Deus é sol e escudo.
o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu quero a primeira parte. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. A Bíblia se refere a Cristo e a Deus como sendo o sol. Malaquias, no capítulo 4, ele se refere a Cristo como sendo o sol da justiça. Então, queridos, o que nós podemos ver aqui? Se Deus e Cristo, né, são mencionados como sendo o sol da justiça, nada melhor do que a gente interpretar Apocalipse 12, versículo 1, como está descrevendo ali a igreja, vestida de sol, como sendo ela estando revestida da justiça e da glória de Deus, da justiça e da glória de Cristo. Ou seja, essa igreja, que é a igreja de Deus, por isso ela está revestida de Cristo, da justiça de Cristo, dos méritos de Cristo, da glória de Cristo. Tá certo, queridos? Esse é o primeiro aspecto. Já vimos dois, né, professor? Primeiro, que a mulher é a igreja e que o sol da justiça é Cristo e Deus, do qual a igreja está revestida. Muito bem. E completando aqui, aproveitando um pouquinho a deixa, por analogia, eu quero também colocar o seguinte: o sol é luz, não é isso? O sol é luz. O sol é que ilumina a terra, certo? E luz é também um símbolo da palavra de Deus, que clareia o nosso caminho, que ilumina os nossos passos. Como diz também no livro dos Salmos, no capítulo 119, o verso 105, luz para os meus caminhos é a tua palavra, não é isso? Verdade. Para os meus pés e luz... Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada, luz. Ou seja, a mulher está vestida do sol, vestida da luz, revestida de luz. Ela está revestida com a verdade que é Deus. Deus é luz. Deus é o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Ele é a verdade. Então, a igreja verdadeira, ela está vestida da verdade, vestida da luz que emana do trono de Deus, uma luz que é o próprio Deus. Ok, já vimos aí então algumas coisas, tá? A igreja, simbolizada aqui pela mulher, o sol, Jesus, a verdade, a luz que nos ilumina, que nos mostra o caminho, certo? E agora também essa mulher, ela tem a lua sob seus pés. Ela está então pisando, está sobre a lua. Tá? O que isso pode significar? Professor Arnaldo, nos fala alguma coisa aí. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, os livros sapienciais e poéticos, a gente vê a presença da lua como o astro celeste que regulava o passar dos dias, o passar dos meses e o próprio ano judaico. Tanto o sol como a lua sempre presente nessa computação das estações do ano e dos meses judaicos. Então, por analogia, os intérpretes, os estudiosos da Bíblia Sagrada, interpretam a luz como os fundamentos proféticos exarados no Antigo Testamento. Nós sabemos que existem centenas de profecias bíblicas do Antigo Testamento que apontam para o Messias que viria como o Redentor, Libertador de Israel. Então a lua aí que está sob os pés dessa figura da mulher representa essa fundamentação, né? Muito bem. E vendo aí também, é um fundamento, um símbolo muito interessante, com base na realidade, porque qual é a função da lua em relação à terra e o sol? É isso? Ela recebe a luz do sol e ela retransmite, redireciona essa luz no horário noturno. Não é isso? Ela reflete
a luz do sol para iluminar a terra. No Antigo Testamento, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, não é isso? Então, o que a lua, ela recebe a luz profética emanada de Deus, e ela faz o quê? Ela aponta, ela mostra para o futuro, apresentando Jesus, a igreja que viria depois, não é isso? Então, ela é uma base, uma estrutura para a igreja do Novo Testamento. Ok? Muito bem. Então, o que é que acontece agora, no contexto dessa profecia aí, mencionando o sol? Voltando um pouquinho aqui, antes de seguir adiante, também tem outro símbolo aí que eu não posso deixar passar, certo? A mulher também, ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça, certo, professor Christian? É verdade, esse número 12, ele é muito interessante também. Assim, a Bíblia, ela gosta de trabalhar com números, principalmente no livro do Apocalipse, né? Fala com o número 7, que tem a ver com perfeição, né? E o número 12 também, ele é muito mencionado na Bíblia. Está ligado à plenitude, está ligado à completude, né? E quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Jacó teve 12 filhos, né? E esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel, do qual veio a nação de Israel era subdividida em 12 tribos, né? Que são os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. E a igreja do Novo Testamento, a semelhança da igreja do Antigo Testamento, era organizada também foi organizada com 12 apóstolos. Olha que interessante, né? A igreja do Antigo Testamento, organizada com 12 patriarcas, e a igreja do Novo Testamento, organizada com 12 apóstolos, que se tornaram os líderes maiores da igreja. Poderíamos pensar nesses 12 apóstolos como 12 colunas estruturadas sobre a rocha, a qual Jesus se identifica como a rocha. A Bíblia, o Antigo Testamento todo, aponta Jesus como a rocha. E os 12 apóstolos foram fundamentados, né, estruturados, agora como colunas que deram um embasamento para segurar, sustentar, não é isso? É verdade. A estrutura da igreja do Novo Testamento. E é interessante também, professor, que a coroa que está na cabeça da mulher, que é a igreja, ela tem 12 estrelas, que é uma referência aos 12 apóstolos, dando a entender, tá certo? Que essa igreja, ela era direcionada pelos ensinamentos apostólicos, pelos ensinamentos dos apóstolos, que tinham como base as escrituras, naquele momento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que estava sendo construído naquele momento. É interessante, professor Christian, amigo ouvinte, o Novo Testamento, no tempo de Cristo e dos apóstolos, ele ainda não existia, certo? Quando o Novo Testamento começou a ser escrito, já foi aproximadamente lá pelos idos do ano 49 depois de Cristo, aproximadamente. Verdade, né? o livro de Marcos, né? Ali foi um dos primeiros livros a ser escrito nesse período. Exato, o primeiro evangelho. E começou a ser escrito exatamente porque os apóstolos, depois de tanto tempo, esperando que Jesus retornasse no seu tempo, eles tinham essa esperança, né? Eles começaram a perceber que Jesus iria vir não tão próximo quanto eles haviam esperado, mas que poderia demorar um pouco mais, e agora eles passaram a escrever, registrar a vida de Jesus com base nas Escrituras Sagradas, como um cumprimento do que as Escrituras mencionavam. Então, para os apóstolos, as Escrituras, que era a base da sua fé, a base do seu conhecimento, da sua esperança, estava no Antigo Testamento, que eram as Escrituras conhecidas. Depois, sim, os apóstolos começaram a escrever, mandar cartas, que foram agora incluídas no contexto sagrado, no cânon sagrado, aí fazendo parte das Escrituras Sagradas, certo? Isso significa, então, que, como já foi mencionado, essas 12 estrelas, 12 colunas, essas colunas estavam fundamentadas em uma estrutura sólida. Veja, as estrelas não eram
joias que estavam nos pés ou em alguma outra parte do corpo, estava na cabeça, ou seja, no topo. E ali a estrutura mental, espiritual, estava estruturada com os pés fundamentados onde? Nas Escrituras, no fundamento que dava todo o embasamento para o cristianismo, o qual Jesus diz que não veio mudar nada, ele veio dar cumprimento, ser o nosso modelo e exemplo. É isso. E para confirmar, né, contexto bíblico que o professor Domar acabou de mencionar, Efésios capítulo 12, versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja está edificada sobre o fundamento apostólico, Novo Testamento, e dos profetas, Antigo Testamento. Então esse negócio de que a igreja ela se baseia apenas pelo Novo Testamento não tem fundamento. A igreja está fundamentada em cima dos ensinamentos apostólicos e dos profetas, sendo Cristo o cabeça dela. Ok. Agora, no capítulo 12, passando aí um pouquinho para o verso 5, professor Christian, nesse contexto profético acontece algo muito interessante. Você pode ver aí, nos falar um pouco? É verdade. Capítulo 12, versículo 5 de Apocalipse, nos diz assim: Nasceu-lhe, pois, está se referindo à igreja, tá? Nasceu a mulher, a igreja, tá certo? O que foi que nasceu? O que foi gerado dela, tá certo? Um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Queridos, é muito interessante, muito pertinente a gente entender o seguinte: a igreja, ela foi formada, organizada, tá certo? Com a missão de anunciar a mensagem do Salvador, que encarnou, que foi crucificado, mas que ressuscitou e está à destra de Deus Todo-Poderoso, a interceder por nós. O que acontece? A Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde lá do Gênesis, ela anunciou por diversas vezes, e é o fundamento do Antigo Testamento, ela anunciou que a vinda do Messias, a vinda do Filho varão, como diz o Apocalipse, que era Jesus. Então a igreja do Antigo Testamento, ela viveu nessa expectativa desse Filho ser gerado, do Filho de Deus vir ao mundo, para completar a sua missão de salvar a humanidade, de buscar e salvar o que se havia perdido, como diz Lucas, capítulo 19, versículo 10. Tá certo, queridos? E isso é tão evidente que Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer assim, ó: porque um menino nos nasceu, isso está falando profeticamente, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Claramente, esse filho varão que iria nascer, que iria ser gerado pela igreja, tá certo? Para ser o cabeça da igreja, para ser o fundamento da igreja, era uma referência a Jesus Cristo, o Messias, anunciado por diversas vezes nos sacrifícios do cerimonialismo judaico. Ok, muito bem. Veja só, no verso 5 nós já vimos aí que a igreja de Deus, então, imaginamos, entendemos que a igreja de Deus, ela não surgiu no Novo Testamento. Ela não surgiu com o cristianismo. A igreja de Deus sempre existiu. A igreja de Deus é o povo fiel a Deus de todos os tempos, que em algumas ocasiões foi representado por uma família, por uma pessoa, né, por um povo, uma nação, e depois também constituída por pessoas de todas as nações que vieram a fazer parte do povo de Deus, isso quando o evangelho passou a ser pregado a todo mundo. Então veja, a missão da igreja inicialmente através do povo de Israel, depois especificamente o povo judeu, uma das tribos de Israel, certo? Que constituiu a igreja de Deus no Antigo Testamento. Ela agora gerou uma nova igreja, aqui iniciada na pessoa de Jesus, não é isso?
Mas depois essa igreja, ela iria ser confrontada. Não é isso, professor Cristo? A igreja de Deus, agora no Novo Testamento, ela seria confrontada. Porque inicialmente o mundo vinha para a igreja conhecer Deus através de Israel, o povo judeu e tal. Mas o povo judeu se fechou, se trancou e não levou o evangelho para o mundo, né? Eles acabaram gerando um ódio nacionalista, egoísta, que achavam que só eles eram salvos, né? E ainda mediante suas obras e não mediante a pessoa de Jesus, conforme estava profetizado. E agora, Deus dá início a uma nova fase da sua igreja, para que pudesse cumprir a missão que a igreja do Antigo Testamento não havia cumprido, que era levar o evangelho, o conhecimento de Deus, da salvação na pessoa de Jesus, para o mundo. E agora essa é a missão que Jesus deixa para a igreja que nasce ali agora no Novo Testamento com Jesus, não é isso? E a missão, ir de pregar o evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14, não é isso? Agora, a igreja começa a cumprir a missão, prega o evangelho. No final do primeiro século, já haviam aí em torno de 6 milhões de cristãos. Mas isso abalou a estrutura do Império Romano, tá certo? E isso fez com que as atenções do império se voltassem contra a igreja. E agora é mencionado aí no verso 6, professor Christian, contextualiza então essa ideia do que aconteceu com a igreja a partir do momento que o Império Romano vislumbrou nela um grande perigo. Verdade, professor. É muito interessante isso aqui, porque, como você bem mencionou, a igreja, assim como Cristo, ela está de um lado do grande conflito, tá certo? Do outro lado está Satanás. Satanás não está só. Ele está acompanhado aí de seus anjos. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Levou a terça parte dos anjos a se rebelarem juntamente com ele contra o governo de Deus. A Bíblia diz que eles foram expulsos para a terra, tá certo? Foram expulsos do céu, na verdade. Foram expulsos do céu. E ao ser expulsos do céu, eles se direcionam para a terra. Se lançam os olhares para a terra. Eles levam nossos primeiros pais ao pecado. O pecado, assim, é instaurado aqui nesse planeta. Por conta disso, houve a necessidade do Filho de Deus encarnar, vir esse mundo a fim de salvar a humanidade, tá certo? O que acontece? Quando Cristo nasce, Satanás lança as suas artimanhas, os seus ataques contra Cristo. Desde o seu nascimento, Cristo foi perseguido por Satanás, como diz o capítulo 12, versículo 4. Desde o seu nascimento, Cristo foi perseguido ao longo de todo o seu ministério, no deserto da tentação, né? Várias vezes tentou levar Cristo a desistir da sua missão. E Cristo vem, cumpre a sua missão, consegue, ele vai à cruz, ele dá a sua vida em nosso favor, morre em nosso lugar e deixa a sua igreja organizada, como o professor Lindomar muito bem mencionou aqui. A igreja, ela passou por diversas etapas, né? Ela passou por diversos momentos da sua história. E chega um momento da história cristã em que a igreja foi severamente perseguida, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 6, diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Olha que interessante, queridos. Nós vamos chegar agora a um período que nós conhecemos como período da Idade Média. Por que eu me refiro a isso? Por que eu estou dizendo que esse período é o período da Idade Média? Vamos lá. Durante um período de 1260 dias proféticos, ou outros períodos, outro nome é dado a esse tempo, chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? É chamado também de 1260 dias.
É chamado também de 42 meses. É chamado também de 42 meses, capítulo né? 13, sim. Então, também, só mais uma outra forma, tempos e metade de um tempo. Né? Então, 3 expressões que se referem ao mesmo período de tempo. Que período de tempo é esse? Esse período vai do ano 538, com o decreto de Justiniano, tá certo? E a ascensão é do papado. E vai até o ano de 1798, quando, por ocasião ali da Revolução Francesa, por ocasião Napoleão Bonaparte ali subia ao poder, ele envia o seu general Berthier, que invade Roma, leva o Papa preso, destitui o poder papal ali da Europa. Então o poder papal perde a sua autoridade ali na Europa. O que acontece? Durante esse período, a igreja ela já tinha passado por um processo da reforma protestante, que nós já estudamos aqui também, lá nas primeiras lições, né? Passou pelo processo de reforma, que nós conhecemos como reforma protestante. A igreja ela se tornou muito forte ali na Europa, mas a igreja foi severamente perseguida durante esse período. Severamente perseguida. E ela teve que fugir para um local chamado deserto. Agora preste atenção, o que seria esse deserto? Que região é essa conhecida como deserto? A Bíblia faz menção, no capítulo 17, versículo 5, a mares, a águas, né? E se referindo, dizendo que águas, mares, né? É uma referência a povos, nações, um local muito habitado, né? Há muitas pessoas, há muitos povos. Em contrapartida, o deserto é o contrário de águas. É o contrário de povos, é um local que não era habitado. A igreja sai da Europa e vai para as terras americanas, de modo especial para as terras norte-americanas, onde ela foi sustentada durante esse período, tá certo, queridos? Longe, fugindo da perseguição de Satanás, que investiu severamente a fim de destruir a igreja que estava nascendo, sendo reformada, né? Passando por um processo de reforma naquele momento. Professor Christian, professor Arnaldo, amigo ouvinte, uma coisa que me chama muito a atenção aqui é exatamente a referência ao período em que a mulher, a igreja de Deus, teria que ficar fora das vistas, fora, escondida da perseguição. Foi quando realmente, fugindo da Europa, da Itália, da Inglaterra principalmente, né, os ingleses fugindo da perseguição, eles vão para o Novo Mundo, não é isso? Dando início então à nação dos Estados Unidos, certo? Que foi fundada por protestantes, protestantes que saíram da Europa, né? Porque saiu da Inglaterra, muito bem. Saíram e fundaram a nação com base em dois princípios fundamentais, né? A liberdade política, a liberdade religiosa, e é mencionado isso no capítulo 13. E a igreja acaba depois fugindo desses princípios. Ok, mas a menção a esse período, 1260 dias, já foi estudado. Um dia representa um ano, certo? Quando lá em Daniel, no capítulo 7, o verso 25, faz menção exatamente ao início, quando a lei de Deus seria modificada, o sábado deixaria de ser observado como dia de guarda, a partir desse momento, pela igreja, que agora assume um compromisso com o Estado, certo? E marca um princípio aí, como já foi bem mencionado, a perseguição no ano 538, certo? Agora veja, 538, início da perseguição à igreja que fugiu para o deserto, fugiu da perseguição, até o ano de 1798. O período também conhecido como período de supremacia papal. Isso, e a idade escura, a idade negra, né, na história. Se nós formos subtrair de 1798, e você pode fazer isso aí onde você está, subtraindo aí os 538 anos já vivenciados no Novo Testamento, certo? Depois de Cristo, nós vamos encontrar exatamente 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo, certo? 42 meses. Ou seja, 42 multiplicado por 30, né? Nós vamos encontrar exatos 1260 anos,
certo? Nós vemos então o cumprimento cabal exato da profecia bíblica, quando apresenta aí a igreja vestida de sol que iria ser perseguido durante esse período. Mas é importante notar que o período de perseguição passou e agora essa igreja deveria cumprir com a missão, que se cumpre também aí o início do cumprimento dessa missão lá de Daniel, no capítulo 8 e o verso 14, não é isso? Quando em 1844 a igreja de Deus passaria então a iniciar para o tempo do fim a evangelização do mundo, não é isso? A pregação do evangelho a todo mundo. Muito bem. Na sequência, nós já não temos mais meia hora pela frente, né? Mas o tema, na verdade, pede, é muito interessante. Podemos, pelo menos, pensar um pouquinho também aqui nos versos de 7 a 9 do capítulo 12, professor Arnaldo. Vamos entender aí um pouco aí da representação do dragão. Outra figura que aparece aí nessa visão, que também causa um grande impacto por causa do contraste entre a mulher e essa figura. Está escrito: houve peleja no céu. Apocalipse 12, de 7 a 9. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É um personagem fácil de identificar. Não sei se os amigos querem deixar para desdobrar essa segunda parte aí desse período profético revelado em Apocalipse 12 para o nosso próximo encontro, né? Eu creio que fica bem mais interessante, né? Já que nosso tempo aqui está praticamente chegando ao final, né? Então seria melhor para os nossos ouvintes entenderem o assunto em sua inteireza, e estudarmos quem é esse dragão, qual é o papel dele em todo esse cenário profético e qual vai ser o final da história. Isso é o mais interessante, né? Como é que vai ser o desfecho dessa guerra que houve no céu. Quando assistimos um filme, ou principalmente um seriado, né, fica realmente aquele desejo, aquela intenção de sabermos qual será o desfecho, o final, se o mocinho vai conseguir sair das armadilhas e tal. Verdade. Né? E nós temos aqui uma grande história de mocinhos e bandidos, né? É verdade. Parece até uma guerra assim, um tanto... o enredo de um filme real. Real, exatamente. E desigual, né? Porque é um dragão brigando com uma mulher, né? E uma criança, né? Isso. Mas, muito bem, nós vamos então dar sequência a este tema no nosso próximo programa, quando poderemos aprofundar um pouco mais o restante do tema abordado hoje aqui na profecia do capítulo 12 de Apocalipse. Então agora eu deixo aqui as palavras finais do professor Christian para hoje. Muito bem, queria dizer para vocês que em meio a esse grande conflito entre Satanás e Cristo, entre Satanás e seus anjos, Cristo e a igreja, nós sabemos já o final de tudo, porque está revelado nas Escrituras, que Cristo sairá vencedor com a igreja nesse grande conflito, nessa grande batalha. Então, o apelo que eu deixo para você é o seguinte: que você tome uma decisão nesse momento, nessa manhã, meu querido amado ouvinte, ou na madrugada, quem está ouvindo aí a gente na madrugada, tome uma decisão ao lado de Cristo e faça parte da sua igreja aqui na Terra. Nós estamos estudando um pouco sobre a história da igreja aqui também. E nós vamos completar isso no próximo programa. Eu queria convidar você a se fazer ouvinte do nosso programa no próximo sábado,
porque tenho certeza que você irá compreender muita coisa e irá descobrir qual é a Igreja de Deus aqui na Terra. Ok, muito bem. Então, agora nós nos despedimos do nosso amado ouvinte e desejamos reencontrá-lo no próximo programa, no próximo sábado, para darmos continuidade a este tema tão importante para o fortalecimento da nossa fé. Então, que Deus o abençoe e nos conceda realmente hoje um sábado muito abençoado, uma nova semana de paz. E o nosso grande abraço, até o nosso próximo encontro.